Fala galera, estamos aqui no Galácticos Open em São Paulo para, com muita honra, a primeira entrevista do Ronaldo Fenômeno, dono da SAF do Cruzeiro, com oferecimento aí do nosso supermercado BH, do grande Pedro Lourenço, para um veículo em Belo Horizonte. Eu tenho a honra de ser o canal Samuel Venâncio. Estamos aqui para falar sobre tudo, né? Esses 2 anos já, né, Ronaldo? Começou quase que aqui mesmo, né, no Galácticos, a sua história de compra do Cruzeiro, e é um prazer tê-lo aqui no canal Samuel Venâncio. Muito obrigado. Obrigado, Samuel, pela oportunidade de estar aqui, falar contigo, falar ao nosso torcedor, né, sobre o nosso projeto, sobre o Cruzeiro, sobre futebol. Bom, vamos bater um papo bacana aí. Mais tranquilo agora, né? Permanência na Série A, que foi um ano pesado, né, Ronaldo? Nossa, foi um ano realmente muito mais difícil do que a gente imaginava. A gente imaginava dificuldade, né, por ser um retorno à Série A com um orçamento limitado que a gente teve. Né, praticamente o orçamento que a gente teve um outro igual para pagar a dívida, então só isso já justifica um pouco a dificuldade imensa que a gente teve no ano. Mas se você for comparar também outras SAFs que tiveram esse mesmo processo que o nosso, o Bahia e o Vasco principalmente, que subiram, tiveram muito mais investimento em jogadores e passaram um sufoco maior do que o nosso, né? Portanto, acho que foi bom, o balanço geral foi muito bom, né? Como eu disse na carta ao nosso torcedor, tivemos muitos erros e muitos acertos. Vamos aprender, logicamente, com isso. É muito difícil no futebol você eliminar o erro completamente, porque tem muitas variantes aí no futebol que o torcedor não leva em consideração, mas futebol são pessoas, né? E as pessoas falham, né? Então tá tudo dentro assim da normalidade do que a gente esperava. Logicamente, a gente não queria que fosse um ano tão sofrido, né? Tivemos aí um bom começo, né? E a metade da temporada praticamente nela inteira com muitas oscilações, mas eu acho que o balanço final é muito bom, né? A gente conseguiu alcançar nossas metas, que era pagar principalmente em dia os nossos funcionários, colaboradores e atletas. Permanência na Série A, que é importantíssimo, porque o nosso orçamento continua crescendo e esse ano a gente recebe, no próximo ano a gente vai passar a receber na totalidade o direito de transmissão. Então, acho que foi um ano duro, mas eu acho que a gente tinha que passar por isso para a gente crescer e ganhar mais força enquanto projeto. Eu acho que a gente está no caminho certo e o próximo ano, próxima temporada, a gente vai continuar evoluindo. Quando a gente fala, né, naquele objetivo inicial era permanência e, se desse, beliscar uma vaga na Copa Sul-Americana. Foi o que aconteceu no final. Eu até brinquei durante uma transmissão aí no canal que tinham 2 caminhos, né? Tinha estrada asfaltada e tudo para se chegar nisso, e tinha de terra. E a gente foi ali pela de terra em um determinado momento, né? Quando você fala desses erros, o que eles seriam? O que foram esses erros? Às vezes não é planejamento de uma SAF ter 4 técnicos ao longo da temporada, algumas contratações. O que você define como esses erros para se chegar? Chegou no objetivo, mas o caminho foi complicado, quase matou muita gente, né? E a gente, né? Eu, em primeiro lugar, porque além de ter esse carinho, essa admiração, esse amor pelo Cruzeiro grande desde que eu fui jogador, é meu maior investimento. Então, que o torcedor cruzeirense
fique ciente que eu sou o primeiro e o que mais sofre de todos, porque é o meu que está na reta, é meu dinheiro, é minha cara, então... CPF tá aí CPF junto, está junto portanto, a gente... Mas a estrada de terra também, ela te fortalece, Samuel. Ela pô, eu acho que o mais importante dessa temporada, assim, reforçar que as nossas convicções estão certas, assim, apesar de todos os obstáculos que a gente enfrentou no caminho. Os erros, a gente pode citar alguns erros, claro e evidente assim para o torcedor. Esse planejamento de 4 treinadores durante o ano não é o que eu planejo, né, para os meus clubes e para a minha gestão. Mas a gente enfrentou esse problema desde do início do ano, né, com a saída do Pesolano, que realmente ele chegou num limite, né, de saúde mental, inclusive, na decisão dele de sair. E depois a gente, com o Pepa, a gente começou bem, o estilo de jogo nos agradou muito, o treinamento, mas em algum momento a gente achou que não ia aguentar muito ali naquela situação. E eu acho que esse é um dos principais erros, mas eu acho que também a gente não contou com muita sorte também ao longo da temporada, né? Porque tivemos muitas lesões, algumas das nossas contratações não entregaram o que a gente esperava, né? E o que o atleta também mostrou ao longo dos últimos anos como performance. Então a gente sofreu muito com isso, a falta de gols. Esse ano foi algo que a gente não pode prever que por artilheiros, né, consagrados em todos os clubes onde passou, tivesse uma crise de gols tão grande como a gente teve, né? E jogando muitas das vezes bem, né, criando possibilidades de jogo, de gol. E eu acho que isso daí é algo que a gente não pode controlar. Então eu classifico como um erro, sim, mas é algo que pode acontecer e é natural dentro do futebol esse tipo de situação. Então, portanto, é um erro / faltou um pouquinho de sorte, porque se a gente tivesse uma média de gols um pouquinho maior, a gente ia estar brigando por uma vaga na Libertadores num ano que o nosso planejamento previa uma certa dificuldade, e o campeonato se mostrou realmente muito difícil, né? Mas o balanço geral é muito positivo, né? Se você for assim ver num gráfico, você vê que tem um sobe e desce, oscilações, mas ele está sempre indo para cima, né? E isso é o que a gente quer no nosso projeto, continuar crescendo, né? Melhorar a nossa relação com o torcedor. Isso é uma prioridade para o ano também, porque com certeza o torcedor é uma peça fundamental, um pilar fundamental para o nosso projeto, e nós contamos com a ajuda do torcedor. Inclusive, naquela última entrevista, né, que fui de alguma maneira mal interpretado, mas nunca quis responsabilizar a torcida, absolutamente não. Mas sim, eu queria alertar de que nós já temos rivais e adversários demais para a gente brigar entre a gente, né? E a gente, principalmente naquele momento onde a gente precisava de união e logicamente, trabalhar muito mais, melhorar os erros, acertar os erros, mas é uma coisa só: Cruzeiro, o torcedor, né, o Mineirão,
A gente tem que ser e cada vez se unir mais, porque já vamos encontrar os obstáculos naturais pelo caminho e, portanto, se a gente não estiver unido, as coisas vão ficar difíceis. E era o que eu falei. E depois o torcedor entendeu e começou, né, de alguma maneira, a apoiar, individualizar, parou de focar num jogador ou outro, né, culpando somente uma peça ou outra. Eu acho que na reta final o torcedor teve um comportamento maravilhoso, sempre está junto da gente, né? E isso é muito importante. Essa nossa relação ela tem que melhorar muito através do nosso comitê do torcedor. A gente tem ouvido muito e tentando atender as demandas do torcedor. Esse ano a gente já está planejando um novo programa de sócio-torcedor, onde a gente quer corrigir vários defeitos no programa atual e atender cada vez mais e melhor o nosso torcedor e, com isso, aproximar cada vez mais dele também. Quando você fala dessa entrevista aí, que obviamente repercutiu muito, eu cheguei a comentar várias vezes no canal, né? Eu acho que ali as palavras que foram entrando ali, acho que não foram as ideais, Ronaldo. E depois veio aquela carta que vocês assumem erros. Eu acho que estava faltando isso nesse momento. Você acha que é um ponto também a mudar para o ano que vem, uma comunicação mais direta com o torcedor, para ter aquela sintonia que teve em 2022 e um distanciamento em 2023? Você acha que é por aí também? Eu acho que, principalmente em Minas e em Belo Horizonte, essa comunicação está ligada direto a mim, né? Eu acho que é uma reclamação mais direta a mim como proprietário da SAF e como personalidade que eu sou e tudo que eu fiz, enfim. Então tem uma confusão nesse sentido que é passada para o torcedor como uma falha, e não é, na verdade, porque a minha função não é ficar dando entrevista para falar do Cruzeiro, como, por exemplo, eu fiz na Série B, e onde a gente precisava de um engajamento muito maior para sair daquela situação que a gente estava. A gente tem a nossa comunicação, a gente comunica muito de maneira transparente com o nosso torcedor, mas o que eu vejo é que eles estão sentindo falta da minha entrevista, né? Então, bom, na medida do possível a gente vai estar aí atendendo os meios de comunicação em Minas e falando do projeto, mas a gente tem muita gente no clube que fala e transmite o que é o projeto do Cruzeiro, né? Nós temos o Pedro Martins, que comunica muito bem, o departamento do Vitor, que é o departamento de comunicação, está trabalhando muito duro para a gente comunicar melhor. A gente quer desenvolver um programa com os nossos legends do Cruzeiro para cada vez estar mais próximo do torcedor e, enfim... Dos ídolos, você fala, né? Dos ex-jogadores, enfim, trazer uma turma bacana para a gente discutir futebol, né? Aprofundar. Logicamente, eles vão ter total liberdade também para opinar do que a gente está fazendo, enfim, mas passar uma imagem mais fiel do que a gente está fazendo, né? A gente quer mostrar isso para todos, com a abertura esse ano aí, de pelo menos uma vez na semana ou uma vez no mês da imprensa cobrindo o dia na Toca. Eu acho que isso foi... Semana tá bom. Não sei se o cara é pouco. Não, mas aí vocês vão combinando com o Vitor. Tenho certeza que isso não é um problema para a gente. E vocês conhecendo melhor o nosso projeto, é melhor para a gente também, porque a gente faz um trabalho com muita transparência, não temos absolutamente nada que esconder. Logicamente, as estratégias a gente tenta, né, esconder um pouco, porque também os adversários estão de olho no que a gente faz e querendo copiar de alguma maneira. Você falou uma coisa aí no início, que para essa temporada foram quase que 2 orçamentos, um para o futebol e o outro para pagar a dívida. O que teve de importante nisso e o que você calcula? Porque a gente sabe que tem as dívidas tributárias,
A FIFA não perdoa, né? Por mais que você tenha um ótimo relacionamento lá, mas dinheiro é dinheiro e cada um tem o seu. Não, tem que pagar só. Pois é. Bom, mas a gente colocou tudo em dia, tá tudo acertadinho. A aprovação da RJ foi fundamental para a gente ter uma tranquilidade e um planejamento para poder pagar as dívidas, né? Para você ter uma ideia, a tributária, que é a mais pesada herança que a gente herdou aí no projeto, a gente paga R$ 1 milhão por mês. Dois jogadores de 500. Né? Ou um de 1 milhão, que garanta resolve. 30 gols no ano, entendeu? É uma conta salgada para qualquer clube, ainda mais para a gente que, né, estamos no processo de reconstrução. Esse ano, com certeza, o nosso orçamento aumenta consideravelmente, né? O foco e a prioridade é reforçar o nosso elenco, que terminou jogando de maneira boa, né? Competitivo, né? Então a gente vai ter aí reforços pontuais, né? Para elevar o nível do time. E depois de uma mudança drástica, com 25 jogadores novos e o time já tem uma certa identidade, a gente tem só que melhorar esse elenco com algumas peças importantes e eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano melhor do que foi quer dizer, o ano que vem vai ser melhor do que foi esse ano. Até em cima disso, quando você fala na carta de um 2024 superior e um projeto audacioso, estaria em cima disso também esse investimento em jogador para subir o nível? Porque às vezes, fazendo uma conta de padaria, né, 10 de 300 ou 3 de 1 milhão, como você disse, porque ainda a gente não tem o fair play financeiro, né, que ia regular tudo. Enquanto não tiver isso, há um entendimento que tem que ir de acordo com o que a banda toca, porque senão vai ser ano difícil atrás de ano Samuel, difícil. a gente tem que respeitar e honrar as nossas dívidas, né? Isso é inegociável, né? Tem as contas para pagar e isso tira dinheiro do futebol, né? Mas como a gente vai aumentar a receita nesse ano, logicamente o investimento do futebol aumenta também. E aí a gente tem conversado muito, eu, Paulo André, o Pedro Martins, o Autuori, em como a gente pode melhorar. A gente está conversando muito sobre treinador, né, que a partir do treinador a gente vai atacar. A gente já tem mapeado o mercado e as posições que a gente precisa, mas é bom que seja um trabalho aí com o treinador já envolvido. Ao contrário do que eu tenho visto na imprensa, nós não temos essa pressa toda como eu tenho visto na imprensa. A gente vai levar o tempo que levar para acertar na escolha e a partir daí a gente, né, atacar o mercado que a gente já tem mapeado para as posições que a gente acha que a gente tem que reforçar o elenco. Também é uma pena que o mercado olha para a gente como, né, com bons olhos, né, porque estão atacando os nossos jogadores também. O mercado entende que a gente não vai ser competitivo financeiramente com ofertas mirabolantes como está tendo no mercado, já que tem muito dinheiro no mercado, uma vez que fecharam os acordos aí com o fundo para a venda dos direitos, e então muitos clubes com muito dinheiro e atacando também os nossos jogadores. Então a gente vai fazer um esforço grande para manter os jogadores que a gente acha que devemos manter e infelizmente vamos perder alguns jogadores também que a gente acha que a gente não pode se permitir a pagar tanto quanto o mercado está indo para essa direção.
Até porque o nosso projeto ele tem que ser sustentável, Samuel. Não temos ainda como regra o fair play financeiro, mas a gente opera já com o fair play financeiro como base para a gente ter um médio e longo prazo de sucesso. Portanto, a gente não vai entrar nessa loucura que está acontecendo agora, inflacionando o mercado com preços e ofertas mirabolantes por jogadores que talvez não mereça tanto. Então, a gente vai ser muito cauteloso, vamos tentar ser cirúrgico no mercado para encontrar as peças que a gente acha que precisa e gastar o dinheiro que a gente pode gastar, né, com responsabilidade, né, sabendo que vamos ter mais dinheiro esse ano, mas temos que ser mais assertivo do que a gente foi nesse último. Você falou aí sobre busca por técnico. Ainda pensa numa ideia de ser um estrangeiro, uma escola aí que vocês, não é segredo para ninguém, conversaram com alguns argentinos, Milito, A gente está conversando com muita gente, Samuel, muita gente. Tem muita a ideia gente... é ser estrangeiro ou depende? Cara, a gente está conversando e tem que ter, assim, tem que dar um match total, entendeu? Não é só o cara ser estrangeiro, não chancela ele para ser o treinador, né? Tem que... primeiro ele tem que ser um cara que agrade e que tenha a filosofia de jogo que a gente está buscando, né? E tem muita gente boa no mercado, e a gente está falando com muita gente, vendo muita gente, ainda tem campeonato acontecendo, né? Tem o Mundial de Clubes, tem muita coisa ainda acontecendo, tem gente que vai entrar no mercado, tem gente que está saindo do mercado, enfim... Mas a gente tem conversado com muita gente, a gente não tem essa pressa toda para resolver. Logicamente, é uma peça importante para a gente resolver, mas com a tranquilidade, o dever de responsabilidade e saber que a gente tem tempo suficiente para resolver essas questões. Você tocou num ponto aí de poucos gols do Cruzeiro nessa temporada. Pelas estatísticas, o pior ataque da história do Cruzeiro. E aquele camisa 9, né? Você sendo um dos maiores goleadores do futebol aí, um dos maiores centroavantes, isso te dói ainda mais e como fazer para encontrar um goleador dentro do que existe hoje no futebol, Ronaldo? Lá no jogo contra o Palmeiras, encontrei o Marcelo Ramos, né? E falei para ele, nossa, se você tivesse essa temporada, você ia chover de fazer gol, né, cara? E é uma pena, né? Porque, pô, assim, dentro das nossas limitações, o time produziu bem. Posso te falar que os números são favoráveis a gente. Muitos jogos onde a gente finalizava mais de 20 vezes no gol adversário. E não tivemos essa assertividade toda que a gente imaginava. E, pô, coincidência do destino, né? Eu ter sido um grande centroavante, colocava a bola para dentro, e no meu clube a gente ter essa dificuldade, né? É bem contraditório. Mas o que a gente busca é time alegre, time que vá, vença, faça gols e que o torcedor saia orgulhoso da gente e junto da gente sentir representado, né? Então, a gente tem esse detalhe do gol para a gente acertar muito mais aí na próxima temporada e, com certeza, se a gente melhorar os números ofensivos, a nossa classificação vai ser melhor, a nossa ambição vai ser melhor e tudo vai melhorar. Ronaldo, você falou aí sobre o ano de 2024, um ano melhor. O que você projeta? O Cruzeiro já na primeira parte da tabela, com o passar dos anos, para voltar a ser aquele Cruzeiro que todo torcedor estava acostumado a brigar por grandes títulos, por finais, voltar à Copa Libertadores. O que é esse projeto aí de médio e longo prazo dentro dessa responsabilidade que você falou aí de honrar todos os compromissos como o Cruzeiro vem honrando? Não podemos deixar de lembrar que não só a gente está tendo mais receita, mas todos os outros clubes também vão ter mais receita e vão investir em futebol também. Mas a gente tem que pensar no nosso, né? E eu acho que esse ano, primeiro,
não sofrer. Não sofrer com possibilidade de rebaixamento. Isso tem que ser uma coisa muito clara para todos, né? O Cruzeiro é um clube gigante que tem que lutar por títulos. Logicamente, a gente entende o processo que a gente está vivendo de reconstrução. Talvez não disputemos aí títulos esse ano, mas competindo, está ali na primeira página da tabela, com possibilidade de Libertadores, eu acho que é aí que a gente tem que olhar para esse caminho. Quando o Cruzeiro foi comprado por você, né, 2 anos atrás, você começou também a ter uma relação com o Pedro Lourenço, do Supermercado BH. Aliás, é um oferecimento aí do BH, né, que está aqui no Galácticos Open também. Como que vem sendo a relação com o Pedro? Porque você tem um parceiro ali que sempre que precisar ele tá disponível. Como que é isso no dia a dia? Ele quer comprar muita gente? Como é que é, Ronaldo? Bom, a minha relação com o Pedro é maravilhosa. Assim, um cara que eu conheci e já virou um amigo. E assim, cruzeirense louco, né? Apaixonado pelo nosso clube, ajudou muito no passado, ajuda a gente no nosso processo atual. O Pedro, com certeza, é um cara fora da curva e todo o sucesso que ele tem na vida empresarial dele é justificável pela sua maneira de viver a vida, de encarar a vida, né? E ele, como cruzeirense apaixonado, é aquele cara que, por ele ia investir assim pesado toda hora, ele quer comprar jogador, a gente tem que segurar porque o ecossistema está sendo recuperado, né? E com certeza na hora certa a gente vai usar essa bala potente do Pedrinho para a gente fazer voltar às conquistas e às glórias do Cruzeiro, que esse é o nosso objetivo, mas com calma, né? Ele está entendendo muito mais o processo, a nossa gestão. Ele que foi um cara que ajudou muito, investiu muito no Cruzeiro a fundo perdido. Hoje ele vê que o investimento que ele faz no clube, ele vai ter retorno, seja ele financeiro, seja ele mediático, enfim. Ele não está vendo que o dinheiro dele está indo para o ralo, né? Então, ele, além de ser um cara sensacional, um amigo, né, um cara que vai estar junto aí, né, com a gente, e com certeza quando chegar o momento, né, de sei lá, fazer outras coisas, o Pedrinho será o primeiro a ser consultado para assumir, né, digamos assim, o projeto que a gente iniciou, né? Você fala de vender o Cruzeiro? Não Ou ele não comprar agora, mais, mas eu digo assim, participar mais? num futuro eu não garanto que eu vou ficar para sempre no Cruzeiro. Eu tenho um carinho enorme, um amor assim muito grande pelo que a gente está fazendo e pelo clube, mas com certeza não vou ficar para sempre, né? E o Pedrinho será com certeza o primeiro cara a ser falado, consultado nesse caso. Está longe ainda, muito longe esse horizonte, mas o Pedrinho estando perto me dá uma garantia de que vai chegar um momento que o Cruzeiro realmente vai precisar dar um passo a mais, né? E eu tenho certeza que o Pedrinho seria um cara perfeito para dar esse passo à frente. Ronaldo, você no dia a dia, você chega a participar de absolutamente tudo, principalmente no futebol, contratação, jogador, porque você tem um departamento de futebol e consegue acompanhar tudo passa por você? Cara, eu procuro estar no meio de tudo, né? Mas eu entendo que em muitas áreas eu tenho limitações e
Eu acho que a minha grande habilidade nessa gestão foi também escolher pessoas incríveis para estar do meu lado. Tanto no departamento de futebol com Paulo André e Pedro Martins, que são os caras hoje que, para mim, na minha visão, são os que melhor entendem de futebol hoje no Brasil. Que fala com profundidade de todo o ecossistema do futebol, não é uma conversa superficial. Igualmente com o Autuori, que é uma lenda do nosso futebol, e ouvir ele falando sobre futebol muito, soa música, entendeu? E na área administrativa, o Gabriel é um dos melhores CEOs do Brasil, e hoje, com muita dificuldade, eu consigo manter ele, porque grandes empresas multinacionais já vieram atrás dele por causa do sucesso de gestão que ele está tendo. Só que é um cara comprometido também comigo, com o projeto. Então, eu acho que a minha grande virtude foi ter escolhido realmente pessoas incríveis para estar do meu lado, e pessoas que eu tenho uma confiança e admiração muito grande. Quando você fala aí do departamento de futebol, hoje existe uma crítica muito grande sobre o Paulo André, que vem sendo um gestor da holding, né? Cuida do Valladolid e cuida do Cruzeiro, ainda novo, né? Nesse cargo de gestão. O que o credencia a ser o homem do futebol, vamos dizer assim, do Cruzeiro, do Valladolid? O que você identificou no Paulo André, ou se eles precisam ser cobrados também por tudo que vem acontecendo? A gente pega o Valladolid lá, tá naquele bate e volta, né? O que é da história do clube, mas aqui no Cruzeiro isso não pode acontecer, né? Ficar sempre lá embaixo, na montagem desses elencos, para se minimizar esses erros que aconteceram principalmente ao longo de 23, Ronaldo. Cara, primeiro a confiança que eu tenho na capacidade dele, de como ele enxerga o futebol, né? De como ele faz com que os processos levem até o nosso objetivo final. Então, eu tenho uma confiança absoluta nele, em como ele pensa em fazer e desenvolver o futebol. O resultado esportivo, ele às vezes não está nas nossas mãos. A gente faz um planejamento esportivo, a gente não imagina que, por exemplo, o Gilberto faça só 3 gols no ano, 4, e que perca tantas oportunidades de gols como perdeu. Ninguém imaginava isso, né? E tanto que, quando anunciamos ele, foi unanimidade na torcida e entre todos os jornalistas que era uma boa contratação, né? Uma garantia de gols, entre aspas, que a gente estava adquirindo. Eu falei que ele ia dar 15 gols na Série A. Pois é, a gente imaginava isso, a gente esperava isso também, mas tem essas coisas, essas variantes no futebol que está fora do nosso alcance. Mas o Paulo tem total liberdade e tem a minha confiança absoluta no que diz respeito à maneira que ele administra o futebol e como ele enxerga o futebol. Repito, hoje, para mim, não tem... o Paulo é o cara que mais entende de futebol e é o que eu peço a ele, né? Logicamente, todo mundo pode errar e tomar decisões equivocadas, mas o processo, como eu disse, o negócio do gráfico, a gente vai ter oscilações, mas você vê que o gráfico está indo para cima. Então, é isso que a gente quer. A gente vai ter dificuldade no caminho, mas a gente espera sempre estar crescendo. Acho que de alguma forma também, é uma covardia comparar um projeto com outro, né? O Valladolid, a gente tem uma concorrência muito grande, né? Na Série A espanhola, com times já montados, e realmente a gente, né, subiu e desceu, enfim, tivemos dificuldade. Hoje estamos bem na segunda, temos muito trabalho pela frente, muitos jogos pela frente, mas a gente está na direção certa,
E uma vez voltando para a primeira divisão espanhola, a gente quer, né, ter uma estabilidade na primeira divisão espanhola. Mas eu acho que a gente tem que falar projeto por projeto, né, porque lá a gente tem a liga que já determina 98% das situações do campeonato e aqui a gente não tem. Então é bastante mais bagunçado aqui do que lá. Mas aqui a gente tem um potencial muito grande. O Cruzeiro tem uma massa de torcedor muito grande e isso, né, é uma vantagem muito grande para a gente, né, para o nosso projeto, e ter o nosso torcedor do nosso lado apoiando a gente, com certeza faz da gente muito mais forte. Você hoje, né, participa também de vários eventos, né, com a sua imagem, e quando aparece lá o Ronaldo na Fórmula 1 e tudo, eu queria ouvir de você, né, porque às vezes, o Cruzeiro está aqui brigando para não cair, o Ronaldo está lá na Fórmula 1, aquilo também é uma monetização, né, Ronaldo? Eu tenho que pagar minhas contas, né, algumas pensões, tenho que continuar minha vida, tenho que trabalhar, logicamente eu quero estar perto o máximo possível do Cruzeiro e do Valladolid, e tenho feito um sacrifício muito grande, né, para acompanhar os dois, e na medida do possível eu tenho feito discretamente bem, porque nos momentos importantes eu sempre tive presente, mas não é fácil. Além disso, eu tenho que ganhar dinheiro, né, eu tenho que trabalhar, gosto de trabalhar, né, e tenho muitas contas a pagar, mas entendo também que tem muito papo furado, né, aí para discutir, enfim, tem muito papo de boteco, né, na mídia. Então, quanto mais a gente aprofundar em falar em futebol, é melhor, porque aí eu entendo também que tem muito tempo hoje para falar, então a margem para você errar no que fala também aumenta, mas enfim, quero dizer que independente de onde quer que eu esteja, o trabalho está sendo feito, né, e as pessoas que têm que estar lá vão estar lá, né, e eu, na medida do possível, estarei também, né, sempre muito próximo do elenco, da direção e do torcedor, logicamente. Duas coisas que eu queria que você comentasse. Quando você comprou, né, o anúncio da compra, naquele final de dezembro lá, aquele aporte inicial, mais a possibilidade de receitas incrementais, porque hoje o que a gente mais ouve, né, o Ronaldo é um investidor que ele não investe. O que você já investiu, além desse aporte inicial, pagamento de dívidas? Queria que você comentasse isso. E uma outra coisa que muita gente fala, ele está no Cruzeiro para ganhar dinheiro. Para o Cruzeiro dar dinheiro, vai ter que ter um projeto esportivo de muito sucesso, né? Queria que você comentasse essas duas coisas. Cara, assim, não, só lembrando que eu talvez tenha sido a última pessoa a receber essa oferta do Cruzeiro, né? Porque foi oferecido a mais de 50 pessoas o projeto Cruzeiro, quando ninguém quis, eu vi a oportunidade e peguei o projeto. Logicamente, né, lógico que tem um lado financeiro importante nisso, né? Vamos falar sobre SAF, que é uma empresa. Eu pego uma empresa quebrada, reformulo ela, lógico, e tenho resultados incríveis com ela, ela vai valer muito mais do que quando eu peguei, né? Então, isso é um ativo importante que, né, entra no meu portfólio das minhas empresas, mas, logicamente, a gente entende que é um caso especial, porque a gente mexe com a emoção do torcedor, a gente mexe com a emoção da família, do mineiro, né, e muitos cruzeirenses no mundo todo, né, então a gente tem um cuidado especial para levar a gestão do Cruzeiro. Olha, de investimento, foram feitos muitos investimentos, Samuel. Todas as vezes que a gente teve um transfer ban, eu entrei com investimento inicial,
para acabar com essa sangria que era uma ameaça muito grande, porque se a gente toma um transfer ban naquele início, a gente não ia poder fazer elenco nem para o Mineiro, nem para a Copa do Brasil, nem para a Série B. E sem elenco a gente não ia ter nenhuma chance de subir, né? A gente ia novamente lutar para não cair para a Série C. E todo o investimento, toda a receita que a gente está gerando, logicamente a gente tem que honrar com as nossas dívidas, mas todo o dinheiro que está entrando, ele vai para o futebol também, respeitando as dívidas, e o que depois das dívidas pagas, a gente monta o time. Então, o torcedor pode ficar absolutamente tranquilo que a gente vai ter um time melhor do que foi esse ano, né? Mais competitivo, com mais possibilidades e, lógico, e partindo do princípio que a gente criou muito mais receita, a gente vai ter muito mais investimento no futebol também. Quando o Cruzeiro faz um investimento, por exemplo, do Matheus Pereira, que é um jogador que todo mundo tem acompanhado e espera muito na próxima temporada, dependendo até se der para comprá-lo aí, né? Vamos aguardar o desenvolvimento deste atleta. É possível para a próxima temporada ter mais investimentos deste nível de jogadores que, dependendo, eles vão chegar e nunca dá para ter certeza, mas o pensamento de se ter um desempenho esportivo melhor, ele é mais fácil do que com outros. O Cruzeiro terá esse tipo de investimento, Ronaldo? Vamos ter, com certeza. A gente vai elevar o nível do nosso elenco, né, com contratações pontuais. A gente já não precisa contratar 25 jogadores, né? A gente já tem uma base sólida, né? A gente foi a melhor defesa do campeonato, né? E agora começar a ajustar. A gente tem aí alguns meses antes das principais competições, né? Tem um Mineiro nesses primeiros meses, mas o nosso objetivo, com certeza, é a Copa do Brasil, a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. E vamos ter que ter um elenco mais forte do que a gente teve esse ano e vamos conseguir. Estamos conversando com muita gente no mercado para a gente conseguir as peças que a gente deseja. Nesse ano, né, o Cruzeiro teve ali jogando no Espírito Santo, Uberlândia, Sete Lagoas, Mineirão esse ano, 2024, é a casa do Cruzeiro definitivamente? Não é o ideal ainda para a gente, mas com certeza a gente entende que o Mineirão é a nossa casa, é a casa do torcedor do Cruzeiro, é a Toca 3 e a gente quer jogar todos os jogos no Mineirão. Mas a gente quer condições melhores, cada vez melhores. Se a gente bota muita gente, a gente quer condições melhores, né? O gramado nos prejudicou muito esse ano no Mineirão, muito. Talvez uma das coisas que mais prejudicou a gente, inclusive no retrospecto de jogos em casa, que a gente não conseguiu as vitórias que a gente queria e que desejava. Acho que o gramado foi uma das principais coisas que prejudicou a gente, assim, jogando em casa. Na reta final, o gramado ficou bom novamente, mas a gente espera ter um gramado decente, né, para o ano todo e jogar no Mineirão. Essa é a nossa ideia. E a gente quer que cada vez mais receber o nosso torcedor com melhores condições. E jogar no Mineirão, é onde o torcedor se identifica, né, e se junta com o time e ali fazer uma força sobrenatural que a gente possa conseguir os pontos e vitórias dentro de casa. Quando você pede um voto de confiança renovado para a temporada de 2024, o que você vai fazer também para que esse voto ele permaneça aí ao longo dos anos com o torcedor do Cruzeiro? Muita coisa, a gente está trabalhando sem parar. Os jogadores estão de férias, mas a gente não para. Então a gente promete uma entrega absoluta ao clube e ao nosso torcedor. A gente pode garantir que
seremos um time melhor do que foi esse ano, né, e com ambições maiores do que tivemos esse ano. Então, duas coisas para a gente fechar. Deu muita polêmica recentemente o Elias, numa festa, acho que despedida do Fábio Santos, e ele é um funcionário da Hold, né? Qual que é o papel dele, e coube também um puxão de orelhas para se ter uma postura de um profissional do futebol, mesmo sendo em horas vagas e estando diante de câmeras, Ronaldo? mas aí acho que é um mundo uma certa hipocrisia também, né? Pô, o Fábio Santos foi amigo dele, jogou companheiro dele a vida inteira, a despedida do cara. E aí eu vejo como um detalhe sem muita importância, né? O Elias tem um papel importante na Hold, né? De mapear os mercados que ele atua. Ele procura estar sempre próximo nos dois projetos, tanto no Valladolid como no Cruzeiro, mas isso não impede dele ter as relações pessoais dele, né? E eu respeito e não tenho absolutamente nada a reclamar nesse sentido. Até porque hoje em dia, né, as coisas estão se misturando muito, né? Você vê jornalistas barra torcedores também, né? Hoje em dia o jornalista ele já, né, muitos deles estão ali, né, torcendo ao vivo, levando a informação, mas torcendo ao vivo e reclamando o feito torcedor, né, e comemorando o feito torcedor quando ganha, reclamando quando perde também o feito torcedor. E quando o jornalista também ele deveria estar isento dessas emoções e passar, né, o que ele aprendeu na faculdade, né, de idoneidade, enfim. Portanto, acho que não é uma bobagem, uma bobagem. Acho que a gente tem que aprofundar muito mais em futebol e falar em coisas que realmente importam. Se ele teve o passado dele no Atlético, no Corinthians, se ele tem as relações pessoais dele também, isso pouco me importa. Contanto que ele faça o trabalho dele bem feito e busque os jogadores que a gente precisa, ele pode fazer o que ele quiser da vida dele. Mas você acha que hoje ele tá cumprindo bem esse papel? Acho que a gente buscou, muito jogador deu errado, né, Ronaldo? Sim, mas muitos deram certo, né? E aí é assim que volta novamente naquele gráfico. Aí vai, sobe, desce, mas está indo para cima. Então a gente tem que continuar mirando aí para cima, sabendo que vamos errar. Ninguém está falando que a gente não vai errar e que a gente não erra. A gente vai errar, mas a gente tem que buscar errar cada vez menos. Isso tem que ser a nossa meta. Para a gente fechar, em cima disso aí de erros, e a temporada de 2023 mostrou muito, eu mesmo cheguei a falar algumas vezes aqui no canal, sobre o comportamento que parecia de dentro para fora para a gente, é de que do lado de cá ninguém sabia de nada de futebol, e do lado de dentro da gestão é que sabia tudo. Como trabalhar essa questão para não se passar essa impressão, de certa forma, que eu usei, de ser uma impressão de arrogância, de não, aqui dentro a gente sabe tudo, fora ninguém sabe nada, e isso também vai minando, né, essa paciência do torcedor. Como fazer com tudo isso? Eu não sei, no meu time de gestão, cara, não tem ninguém aqui que acha que sabe tudo. Eu não vejo ninguém com esse perfil e, cara, eu acho difícil até que tenha alguém com esse comportamento perto de mim, porque eu poderia ser o mais credenciado, inclusive, para falar de futebol, mas eu não sei tudo também de futebol. Vou cometer erros e vou acertar bastante, mas vou ter erros também. Assim, é uma percepção errada. Talvez se a gente passou isso em algum momento, foi involuntário e desde já quero dizer que não tem ninguém achando que sabe tudo do nosso lado.
né? Muito pelo contrário, a gente está sempre em evolução, buscando aprender, buscando evoluir. Agora, respeitamos a opinião de todo mundo, só que a nossa convicção ela tem que ser muito clara e acreditar no que a gente está planejando, o que a gente quer e o que a gente entende de futebol. É a nossa maneira de fazer. Agora, entendo que tem gente, pessoas que não concordam e que preferiam fazer de outra maneira, mas também entendo, né, a opinião, aceito a opinião de todo mundo, mas a gente tem uma ideia, né, clara do que a gente quer. E no caminho, como eu disse antes, a gente vai errar, a gente vai acertar, e o importante é a gente acertar muito mais do que errar. E isso é todo mundo, não tem ninguém que... jornalistas, vocês erram também, né? E fazem as previsões. Quantos de vocês fizeram as previsões desse ano aí e erraram? Né? É assim, cara. Mas também não precisamos... Alguns fizeram de cair, eu tô fora dessa. Não, eu vi vários cravando. Entrou na zona, não sai mais. Quantos cravaram assim? Vários. Botaram o título assim? Vários. Antes de começar o campeonato, o Cruzeiro vai cair. Vários fizeram isso, vários. Mas eu vou fazer um compilado dos caras e vou mostrar. Não, a gente está no nosso trabalho, a gente quer fazer o nosso. Não existe arrogância no nosso lado. Posso ter certeza que o mesmo humilde, Ronaldo humilde de sempre, está aqui e com as portas abertas sempre para o torcedor, para a imprensa. Agora, temos que ter cuidado e aprofundar mais no futebol. Eu acho que essas bobagens aí tem que ser deixado de lado e cada vez mais falar de futebol, tentar entender o ecossistema inteiro do futebol. E, assim, eu, na minha vida de jogador, cara, foi um universo onde eu conquistei tudo que eu sonhei, que eu nem sonhava em conquistar, eu conquistei, mas depois que eu parei de jogar, cara, eu passei a entender o outro lado do futebol que eu não... Quer dizer, eu tinha uma pequena ideia, porque eu sempre fui muito curioso dentro das gestões, de aprender no mundo do marketing, que eu sempre fiz muito campanha publicitária enfim... O universo do futebol, ele é gigante. Então, quanto menos a gente gastar tempo com bobagem e falar com profundidade de futebol, seria bacana. E, assim, inclusive, esse ano ficou marcado também por uma coisa que a gente tem que falar, a gente tem que aprofundar nesse assunto também, que é sobre a Lei Geral do Esporte, sobre comportamento de torcidas organizadas. A gente tem que aprofundar sobre isso, a gente tem que entender esse universo melhor e combater os caras que não querem torcer com civilidade, né? Não pode ser também que a gente tenha lá os torcedores que querem fazer baderna, invade o estádio e nós que estamos ali trabalhando, fazendo a coisa certa, resultado, o torcedor tem que entender que é futebol. E a gente ser penalizado porque entram dentro do campo e penaliza a gente, e penaliza o torcedor do bem que quer ir ao estádio. Eu acho que isso quer dizer, a gente tem que falar disso, né? E como, desde quando eu cheguei também, Samuel, a gente tem mapeado também, principalmente quando tem aquelas faixas em Belo Horizonte, com a mesma fonte de que os caras das antigas usavam. Então, você vê que eram protestos financiados. Então, o torcedor do cruzeirense, ele também tem que entender de onde está vindo o quê. É uma coisa complexa que a gente tem que falar para ele também ter uma ideia melhor de tudo isso, entendeu? Mas que o torcedor tenha a tranquilidade que a gente está no caminho certo e a gente quer fazer do Cruzeiro
o maior clube do Brasil e a gente tem ambição suficiente para isso, a gente tem coragem para isso e a gente está no caminho certo, apesar das dificuldades aí desse ano. Para a gente fechar mesmo, o torcedor sempre brinca, Ronaldo, vende o Valladolid, fica só aqui com o Cruzeiro. O que é seu pensamento disso? Olha, vou dizer que realmente tem sido desgastante demais. Tá indo de um lado para o outro tem sido assim, mas por enquanto ainda está me dando prazer ter os dois e vamos ver, mas o futuro não sei te dizer o que pode acontecer, mas por enquanto eu ainda tenho prazer ainda em administrar os dois clubes. Para a gente fechar, um recado para a Nação Azul, que com certeza está assistindo em peso aqui no canal, e agradecer a você, ao Pedro Lourenço do BH, pela oportunidade aqui dessa primeira entrevista, falando sobre Cruzeiro 100%, diretamente aí para um veículo de Minas. Bom, é isso, o torcedor ele tem que... Primeiro, obrigado, né, como a gente botou na camisa dos nossos jogadores no último jogo, obrigado Nação Azul, né? Vocês foram fundamentais para a gente desde o início, tanto na campanha que a gente fez do sócio-torcedor, que foi incrível na Série B. Esse ano não batemos a meta que a gente tinha feito de chegar lá a 100 mil sócio-torcedor, mas tivemos muitos problemas com o Mineirão, enfim, jogamos fora muitas vezes. Esse ano a gente vai ter muito mais o Mineirão do que foi o ano. O próximo ano vai ter muito mais o Mineirão do que foi esse ano. E a gente espera estar muito próximo. Busquem, né, conteúdo de qualidade, conteúdo que aprofunde o futebol para vocês terem melhor opinião sobre o processo todo que a gente está vivendo e sobre essa reconstrução. Como eu disse antes, a gente, com praticamente metade do investimento que foi feito no Vasco e no Bahia, a gente teve melhor campanha que eles. Então, esteja conosco a temporada inteira, estejam com nossos jogadores, né? A nossa briga ela tem que ser com os nossos adversários, não entre a gente tem que estar unido, tanto clube quanto torcida, uma coisa só, né? Uma coisa só para a gente conquistar os nossos objetivos, porque, novamente, os obstáculos eles vão aparecer no caminho e a gente tem que estar unido para a gente superar eles. Portanto, mais um ano aí junto, contando com a sua força, o seu apoio incondicional e tenho certeza que a gente está aqui desse lado fazendo o nosso melhor aí para trazer um Cruzeiro mais audacioso, mais competitivo e mais ambicioso para o próximo ano. Valeu, pessoal. Tá falado? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos. Valeu, Pedro Lourenço, do BH, a primeira exclusiva do Ronaldo para um veículo de Belo Horizonte aqui no canal Samuel Venâncio. Obrigado, Ronaldo. Valeu, Samuca.